Tá gravando. Então, nessa aula a gente vai continuar diretamente a aula passada, onde a gente começou a discutir alguns princípios de como projetar heurísticas construtivas. De novo, porque é sempre bom lembrar, heurísticas construtivas são algoritmos para a versão de localização do problema de otimização que a gente está resolvendo. Ou seja, o objetivo e o que a gente tem que provar é que elas sempre acham a solução viável. O que a gente quer é projetar isso de alguma forma que leva a uma solução não apenas viável, mas também, se possível, opcionalmente, chegue numa solução de boa qualidade. E o problema de heurísticas construtivas, como eu falei na aula passada, é que não existe uma fórmula mágica, né, para você pegar um problema novo e fazer uma heurística do zero para ele. Existem outras técnicas que a gente chama de meta-heurísticas que fazem justamente isso. Elas já dão tipo uma receita de bolo que você pode seguir para resolver qualquer problema, ou para fazer uma heurística para qualquer problema. Não é o caso das heurísticas construtivas. O que a gente tem é basicamente esses princípios que a gente vem estudando, que ajudam a gente principalmente, pelo menos na prática, no dia a dia, a criar uma função gulosa que não só leva a uma solução viável, mas que também maximiza o custo da solução. Né? Todos os exemplos que eu dou nessa primeira parte do curso são de algoritmos gulosos. O último assunto do curso que eu falo eu chamo essas aulas de heurísticas híbridas. E aí a gente vai ver outras formas de fazer heurísticas construtivas, baseadas em outras técnicas, tipo programação dinâmica e programação matemática, coisas desse tipo. Mas aqui é basicamente isso. Então, na aula passada a gente discutiu o princípio de inserir os melhores elementos primeiro e o princípio de inserir os elementos que tem o menor incremento possível na função objetivo, no caso de um problema de otimização. E você pode anunciar para um problema de maximização também, né? Sempre pegar o elemento que dá o maior incremento no sentido de que você quer maximizar. Aqui a gente vai tratar dois princípios que são diferentes, né? Que são menos comuns. Né? Os que a gente viu na aula passada são os mais comuns. Até porque quando a gente está projetando uma heurística construtiva, a gente não está preocupado na melhor heurística que a gente vai encontrar. A gente só quer uma solução viável para partir, para usar como ponto de partida para as outras técnicas que a gente vai ver depois. Então, em geral, esses princípios são suficientes, aqueles princípios são os mais usados. Mas tem uns casos interessantes que são esses dois que eu vou apresentar hoje para vocês. Então, em geral, quando você está decidindo alguma coisa, você tem restrições para ser que você tem que respeitar. E muitas vezes essas restrições são restrições de recursos que você tem que gerir. Seja no sentido de que você tem um limite duro para esses recursos, você não pode usar mais do que aquilo. Ou o caso do exemplo que a gente vai dar aqui, que você pode usar o quanto de recurso você quiser, mas aí você tem que pagar por ele e você quer pagar o mínimo possível. Então a ideia é, por exemplo, o problema de bin packing. O problema de bin packing é um problema de empacotamento em uma dimensão. Tá? Um problema real de empacotamento ele tem 3 dimensões. Tá? Mas aqui nesse exemplo a gente tem uma única dimensão. E basicamente você tem um conjunto de itens que eu estou desenhando aqui numa nuvem, porque a ordem dos itens não importa. E aqui eu tenho um exemplo com um conjunto de 9 itens. E cada item tem um peso. Basicamente o que você quer é pegar esses itens e jogar dentro de um conjunto de caixas. De forma que onde cada caixa tem uma dimensão, né, um tamanho máximo, como se fosse a capacidade da mochila. Nesse nosso exemplo aqui, a capacidade da caixa é 1 e o peso dos itens é fracionário, porque basicamente a gente costuma fazer isso, dividir o peso dos itens pelo volume da caixa. Mas você pode ter, tem
Tem gente que enuncia o problema de bin packing com o volume da caixa, é o mesmo problema. O que a gente tem que fazer é distribuir esses itens na menor quantidade possível de caixas, tal que o somatório do peso dos itens não ultrapassa a capacidade da caixa. Então eu tenho aqui esses itens, tenho aqui uma caixa de tamanho 1 e no próximo slide eu tenho uma possível solução para esse problema. Onde eu tenho aqui dois itens de peso 0,5, que não ultrapassa a capacidade da mochila. Esses dois itens cujo somatório dá 0,9, então também não viola a capacidade da caixa. Aqui a gente tem 0,4 mais 0,5 mais 0,1, dá 1, então não viola a capacidade da caixa. Aqui a gente tem 0,2, 0,6, dá 0,8, também não viola a capacidade da caixa. Todos os itens têm que ser empacotados, isso é uma restrição do problema. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itens. Tá todo mundo aqui. Tá claro até aqui? Tá sim, professor. Joia. Nota que o fato de a gente empacotar todos os itens não quer dizer que todas as caixas vão estar cheias. Você pode ter caixas que não estão cheias. E esse espaço que sobra em cada caixa a gente chama de folga. Eu tenho uma folga de 0,1 nessa caixa, eu tenho uma folga de 0,2 nessa caixa. E a folga é importante porque se a tua heurística não for boa e deixar um monte de folga em várias caixas, ela provavelmente não vai chegar na solução ótima, porque você está desperdiçando o recurso da caixa. Então o princípio do como é que eu anunciei? Deixa eu ver como é que eu anunciei. Maximizar a utilização dos recursos diz o seguinte: como eu tenho que empacotar todos os itens, né, então todos os itens vão entrar em alguma caixa, a ideia é você ter as caixas o mais cheia possível. Aí tem vários tipos de heurísticas para esse problema, baseadas justamente nisso, nessa ideia de maximizar a utilização dos recursos. A gente tem essa heurística que a gente vai ver, que chama First Fit, mas a gente tem outras que partem basicamente do mesmo como é que chama? Do mesmo princípio. A ideia é você encher primeiro, o mais rápido possível, cada caixa, antes de criar uma nova caixa para empacotar um item sozinho. First Fit é a mais simples dela. Antes da gente começar, eu vou só definir aqui formalmente o problema. A gente tem um conjunto de itens e eu estou assumindo que nesse caso aqui, o caso mais simples, onde o volume da caixa é sempre 1 e o peso dos itens é algum valor de 0 até estritamente menor do que 1. Quer dizer, não é nem menor do que 1, né? Isso aqui é estritamente menor do que 1. Se ele for exatamente igual ao volume da caixa, esse item nem faz parte do problema, porque ele sozinho ocupa uma caixa inteira. Você pode atribuir a ele uma caixa inteira e tirar ele do problema. A gente tem que empacotar todos os itens e minimizar o número de caixas. Esse problema é NP difícil, e por isso que a gente está interessado em projetar heurísticas para ele. Tá claro até aqui? Sim. Ficou assim. Beleza, professor. Joia. Então, como sempre, eu vou explicar, dar um exemplo da heurística funcionando, depois eu mostro o pseudocódigo e a gente prova as características dessa heurística. Então, a ideia aqui é utilizar da melhor forma possível cada caixa. Ou melhor, eu vou explicar como é que ela funciona. Basicamente, e depois eu discuto de novo. Basicamente o que a heurística faz ela pega os itens em qualquer ordem, você pode pensar que é uma ordem aleatória, ou ela escolhe um item qualquer aleatoriamente desse conjunto, e insere na solução. Tá? Essa solução começa vazia, sem nenhuma caixa, e aí você vai inserindo itens nessa solução. O que acontece? Existem dois casos. Ou o item
cabe numa caixa que já existe. E nesse caso você vai sempre colocar o item na primeira caixa onde ele cabe. Por isso que a heurística chama first fit, é a primeira caixa onde o item cabe. Agora, se esse item não cabe em nenhuma caixa que está na solução... Só pra mim aqui? Cortou? Não, travou mesmo. Então vamos lá, de novo. Aí, voltou. A heurística first fit ela parte de uma solução vazia, sem nenhuma caixa, e ela sempre vai inserir um item na primeira caixa onde ele cabe. Tá? Na primeira caixa onde ele cabe. Se não existe nenhuma caixa, só então ele cria uma nova caixa para aquele item. É o primeiro exemplo. Como a gente sempre começa com a solução vazia, e eu sorteei primeiro esse item aqui 0.5, como não tem nenhuma caixa onde ele cabe, eu crio uma caixa e coloco ele dentro. O próximo item que eu sorteei é o 0.4. E eu não vou criar uma nova caixa para ele. Eu sempre vou aproveitar o máximo possível a caixa que eu tenho. Então eu coloco o 0.4 nessa caixa. O próximo item que eu sorteei é o 0.7. E aí o que acontece aqui? Ela não cabe nenhuma caixa que está aberta, então a gente cria uma nova caixa para ela. A mesma coisa com esse 0.5, que foi selecionado agora, e cria uma nova caixa para ela, porque ele não cabe nessa folga, nem cabe nessa folga. E a gente tem aqui o 0.2, que é o primeiro momento aonde a gente tem uma escolha. Porque o item que tem peso 0.2, ele não cabe aqui, porque eu só tenho uma folga de 0.1, mas ele cabe na segunda caixa e na terceira caixa. A heurística first fit, ela maximiza a utilização dos recursos que a gente tem, basicamente garantindo que você sempre coloca na primeira caixa. Se a primeira caixa, no caso aqui, essa, comporta o 0.2, você vai jogar ela ali dentro. E se o próximo item cabe ali, você vai jogar ela ali dentro. E com isso, ao longo da execução do algoritmo, as primeiras caixas tendem a ser mais utilizadas do que as últimas caixas. E isso é importante. Por quê? Porque quanto mais você utiliza as caixas que você tem, mais espaço sobra nas últimas. Então, se eu pegar um item maior, eu não vou precisar criar uma nova caixa só para ele. É basicamente o que a gente vai ver na sequência. Então, o 0.2 vai entrar aqui, porque é a primeira das duas caixas onde ele cabe, ou seja, a ordem das caixas é importante. O próximo item que eu sorteei é 0.5, então ele não cabe numa folga de 0.1, ele não cabe na outra folga de 0.1, ele cabe nessa folga aqui. O próximo item é 0.2, e aí o que acontece aqui, o 0.2 não cabe nessa folga, não cabe nessa folga, essa caixa nem folga tem, eu tenho que criar uma nova caixa única e exclusivamente para o 0.2. Mas até aí tudo bem, porque o próximo item é o 0.6, ele não cabe aqui, nem aqui, nem aqui, a primeira caixa onde ele cabe é aqui, e o 0.1, o que acontece? Tem 3 lugares onde ele pode entrar, na primeira caixa, na segunda e na quarta, por definição, né, o que a heurística faz é colocar sempre na primeira caixa. Tá claro o que a heurística faz? Tá claro. Sim, professor. Sim, professor. Tá claro essa ideia de por que inserir sempre na primeira caixa onde o item cabe maximiza a utilização dos recursos? Né? Porque colocando sempre na primeira caixa você vai usar o máximo possível a primeira, depois o máximo possível a segunda e assim sucessivamente. Tá claro isso? Para mim, sim. Joia. E uma Sim, professor. diz... Ah, não, foi eco. Então, basicamente, uma solução para bin packing é isso aqui, é uma lista de listas. Tá? Não é um conjunto, é uma lista de listas. Cada lista é uma caixa e cada caixa é uma lista de itens. Que aqui eu estou representando pelos próprios pesos dos itens e não por um identificador qualquer, porque 2 itens que têm o mesmo peso são exatamente iguais nesse problema. Então, eu posso fazer assim. Tá claro como é que é uma solução para bin packing? É essa caixa aqui, seguido da segunda caixa, seguido da terceira caixa, seguido da quarta caixa.
Dúvidas? Próximo. Cortou. Então, mais uma vez, uma solução para BIM Packing é uma lista de caixas, onde cada caixa, por sua vez, é uma lista dos itens que estão dentro daquela caixa. Então aqui a gente tem a primeira caixa, que é 0.1, 0.4, 0.5, a segunda caixa, que é 0.2 e 0.7, e assim por diante. Tá claro? Beleza. Tá sim. Vamos para o pseudocódigo. Nesse pseudocódigo eu fiz um monte de abuso de notação para o slide ficar o mais compreensível possível. Tá? Então, presta bem atenção no que eu vou explicar, porque o pseudocódigo é mais para a gente ter uma ideia. Como eu falei, S é uma lista de listas, tá? Mas eu vou usar ele como quando eu precisar de uma notação de conjunto também. O conjunto dos itens que já entraram em S. Como em todo algoritmo guloso, a gente tem que definir duas coisas, né? Qual é o conjunto de elementos que a gente vai utilizar para caracterizar uma solução. No caso, esse conjunto de elementos é o próprio conjunto de itens. E qual é a outra coisa? E o que define uma solução parcial, né? Ou uma solução parcialmente viável. No caso aqui, a definição é muito parecida com a da heurística do vizinho mais próximo. Uma solução S ela é parcialmente viável se ela satisfaz basicamente todas as restrições de BIM Packing, que é basicamente duas, né? Ou seja, ela satisfaz uma restrição, que é todos os itens que estão na solução, tá? Não ultrapassam a capacidade das suas caixas, das respectivas caixas. Por outro lado, uma solução parcial não precisa necessariamente conter todos os itens. Então, uma solução S vazia, sem nenhuma caixa, que é o nosso caso base, ela é parcialmente viável, porque apesar de não ter nenhum item, ela não contém nenhuma caixa violada. Tá claro que é uma solução parcial? Tá claro. Joia. E basicamente o que a heurística faz, como a gente viu no exemplo, é a cada iteração pega um item qualquer que ainda não está na solução. E de novo, isso aqui não é um conjunto, mas eu vou usar a notação de conjunto porque isso é um PowerPoint. Então basicamente eu pego dos itens que eu tenho que inserir, pego um que não está na solução S e insiro em S. Tá? E claro, eu insiro de acordo com o que a heurística diz. Né? Eu coloco ela na primeira caixa que comporta K. Eu nunca vou inserir esse elemento numa caixa que o somatório dos itens que já estão lá mais K ultrapassa a capacidade da mochila. E caso essa caixa não exista em S, eu vou criar uma nova caixa que vai conter única e exclusivamente esse novo item que eu estou tentando inserir. E basicamente ele vai fazendo isso. A cada iteração ele tira um item e insere na solução, pega outro item e insere na solução, até que não sobre nenhum item que não esteja em S. Né? Ou seja, todos os itens já estão dentro de S. Nesse momento o algoritmo para e retorna a S. Tá claro até aqui? Uhum. Joia. E aí eu vou começar pela complexidade, porque o pseudocódigo fica mais perto da complexidade. Então, qual é a complexidade desse algoritmo? Basicamente, o que a gente tem é esse laço, e para cada iteração desse laço, a gente tem que ver quantas operações ele faz para uma instância que tem N itens. Basicamente o que a gente tem, como a gente começa com a solução vazia e a cada iteração a gente pega um item, esse laço vai executar exatamente N vezes. Tá claro até aqui? Tá sim. E para cada uma dessas N vezes, a gente tem que olhar cada uma das caixas que estão na solução e a gente tem, até a gente achar a primeira onde a gente consegue colocar esse item. Tá? Ou olhar todas até o fim, que é o pior caso. Eu olho todas as caixas e
vejo que o item não cabe lá e identifico que eu tenho que criar mais um. Então, inicialmente eu vou usar essa notação de delta para representar o número de caixas que tem na solução do problema. Tá? Então esse algoritmo é O de n passos daquele laço vezes O de delta, que é o número de caixas. Tá claro essa primeira linha? Ficou sim. A questão é, a gente quando computa a complexidade no pior caso do algoritmo, a gente quer uma função que é função de n, do número de itens, do tamanho da entrada. E delta não depende do tamanho da entrada. Porque delta, né, o número de caixas na solução da heurística pode ser qualquer coisa, desde 1, né, uma caixa, todos os itens cabem em uma única caixa, uma solução pode acontecer, se o peso dos itens for relativamente menor do que a capacidade da caixa. Ou pode ser n, né, eu posso ter itens tão grandes que a heurística só consegue achar uma solução onde cada item está em uma caixa diferente. Como a gente quer uma complexidade, no pior caso, em função do tamanho da entrada, eu tenho que pegar esse delta e transformar ele em alguma coisa que depende do tamanho da entrada. No caso da heurística de Bin-Peck é fácil. No pior caso, a minha solução vai ter n caixas, um item por caixa. Então eu consigo majorar isso aqui, o número de caixas para n. Tá claro esse passo? Eu nunca vou ter delta maior do que n para aquela heurística, né? Porque ela não cria caixa vazia, ela só cria uma caixa com o item dentro. E aí o que acontece? Em notação O, quando você está multiplicando, o resultado é O das funções que estão aqui dentro. Então essa implementação trivial usando vetor, por exemplo, lista encadeada, tanto faz, é O de n quadrado. Tá claro isso? Sim. Essa heurística a gente consegue implementar ela melhor. Existe uma estrutura de dados que a gente chama de árvore de torneios, que é bem interessante, que é basicamente uma árvore binária onde as folhas têm ordem, né? E cada folha vai ser uma caixa. E essa árvore ela é interessante porque eu não vou entrar em detalhe aqui, senão a aula vai o resto da aula só nisso. Mas basicamente você consegue dizer, dado cada caixa que está dentro dessa árvore, você vai ter um nó para cada caixa, não, uma folha para cada caixa. Você consegue saber qual é... Isso vale para um conjunto qualquer, né? Dado um conjunto, que no caso da gente vai ser o peso das caixas, dado um valor qualquer, você consegue saber qual é o menor elemento que é maior do que esse valor. E com isso a gente consegue saber em log do número de caixas, né? Em log no número de caixas, qual é a primeira caixa onde o item cabe. E é super interessante essa estrutura de dados. Quem tiver interessado é só pesquisar no Google que aparece lá. Digita first fit, tournament tree, e aí você consegue... e aí ele explica bonitinho. Tem uns livrinhos que conseguem explicar bonitinho. Dúvidas? Cadê o chat? Alguém chamou aqui. Só um minutinho para eu abrir o chat aqui. Ia sugerir isso. Acho que dá para fazer em n log de n só ordenando os itens iniciais. Não, você precisa de uma... eu vou inclusive mostrar a próxima heurística, é justamente isso que você faz. Mas ordenar os itens do maior para o menor, ou do menor para o maior, não interessa como você fez, não vai diminuir a complexidade do algoritmo. Tá? Independente da ordem dos itens, você pode, a primeira caixa onde ele cabe pode estar no começo da lista, pode estar no fim. No pior caso, você tem que olhar todas as caixas até achar a primeira onde ele cabe. Agora, se você usa um esquema de árvore, você consegue identificar imagina que você tem 400 caixas na tua solução, em uma interação qualquer. Você vai
Você tem a primeira não cabe, a segunda não cabe, mas usando uma árvore de torneios, você consegue localizar qual é a primeira onde o item cabe em log do número de caixas que você tem na solução. Como o número de caixas eu chamei de delta, esse valor é log de delta. E como delta é limitado por n, então eu consigo a cada iteração do algoritmo achar a primeira caixa onde o elemento cabe em log de n, e a complexidade do algoritmo fica n log de n, que é menor do que n quadrado da implementação trivial. Dúvidas? Vamos lá, dúvidas? Mas dá para fazer uma busca binária? Não. É interessante, porque uma busca binária a gente usa para achar um elemento qualquer. Eu não quero uma caixa que tem um peso qualquer. Eu quero a primeira caixa cuja folga seja maior ou igual que o peso do elemento que eu estou tentando inserir. Isso é bem mais complicado de fazer. Não dá para fazer com busca binária. E, de novo, uma busca binária ela parte de uma pré-ordenação dos elementos. E, nesse caso, primeira caixa cuja folga é maior do que o peso do elemento muda dependendo do elemento, né? Quanto maior o elemento, maior a folga que eu preciso. E não é qualquer caixa que tenha uma folga maior ou igual não é qualquer caixa que tenha folga maior ou igual que o peso do item que eu estou inserindo. É a primeira caixa, na ordem que elas foram criadas, cuja folga é maior ou igual que o peso do elemento que a gente quer. Você precisa de uma estrutura de dados um pouco mais complicada. Bernardo Neto, não dá para entender notação matemática no chat, não. Se você quer conversar ou quer marcar outra hora ou para a gente discutir, ou você pode abrir o microfone. Fala aí. Podemos conversar depois da aula. Márcia. Mais alguma dúvida ou observação? Então, eu estou dizendo que dá para fazer em log do número de caixas usando Tournament Tree. Vocês não precisam confiar em mim. Vocês podem ir lá dar uma olhada em Tournament Tree e rapidinho vocês veem. Vocês podem tentar fazer de outro jeito também. Fica à vontade para tentar fazer de outro jeito. Depois você me diz se funcionou ou não. E funcionou não quer dizer que você consegue implementar e rodar rápido. Tá? Funcionou quer dizer que você nem precisa implementar, você só precisa me provar que você consegue com a sua estrutura de dados identificar qual é a primeira caixa cuja folga é maior ou igual que o peso do item que você quer. Em log de n. Outra coisa que é importante, não basta só você conseguir achar a primeira caixa cuja folga é maior ou igual que o peso do item que você quer. Você tem que, uma vez que você insere o item nessa caixa, conseguir reorganizar a estrutura de dados. Porque agora o peso, o somatório dos itens que tem nessa caixa depois da inserção vai mudar. Então você tem que atualizar a estrutura de dados depois da inserção. Com a árvore de torneio você também consegue fazer isso em log de n. Mais alguma dúvida? Sim, não? Mais alguma observação? Pode depois procurar, professor. Árvore de torneio em inglês é como mesmo que você falou? Tournament Tree. Beleza, valeu. Dependendo do trabalho, tem gente que chama de winner tree ou loser tree. Dependendo se é maximização ou minimização. O código é o mesmo, a ideia é a mesma. Mas a gente, em geral, chama Tournament Tree para ter uma coisa mais geral. Porque o Winner Tree e Loser Tree é a mesma coisa. Só muda se você está maximizando ou minimizando o peso dos itens. E não quero entrar muito mais em detalhe, não. Se você perguntar para o Winner Tree, você acha também. Mas na literatura de Bean Packing, eles chamam de Tournament Tree, quando você vai ver nos livros de Bean Packing que explicam. Você consegue achar na internet. Então vamos aqui para a corretude, né? Como é que a gente tem certeza que essa heurística sempre chega numa solução viável?
E, de novo, é a mesma coisa de basicamente todas as provas de algoritmo guloso. Você mostra que ela é válida para o caso base e depois você assume que numa iteração qualquer a propriedade de que a solução é parcialmente viável continua valendo e que você assume que ela vale e aí você mostra que depois da iteração ela continua válida. Então, no caso da gente, lembrando, uma solução ela é parcialmente viável se ela não tem nenhuma caixa violada. Tá? Ela ainda não é viável pela definição do problema, porque ela ainda não contém necessariamente todos os itens. Então, uma solução vazia, sem nenhuma caixa, é, por definição, parcialmente viável. Agora, a gente assume que a gente está numa iteração qualquer do algoritmo, onde S contém um subconjunto qualquer de caixas e nenhuma dessas caixas que estão em S é viável. Tá? Isso a gente está assumindo. A questão é, depois dessa iteração, quando eu inserir um K qualquer em S, essa solução tem que continuar viável. E aí é basicamente o seguinte, a gente tem dois casos. Ou K entra numa caixa que, por definição, comporta ele, né? E S mais esse novo item que você inseriu lá é viável. Ou, se nenhum lugar esse item K consegue entrar sem estourar, não tem problema. Você cria uma nova caixa e coloca K sozinho dentro dessa nova caixa. E por definição, o peso do item é menor do que o volume da caixa, senão essa instância não seria satisfativa. Então, um novo item, se não cabe em lugar nenhum, você não coloca no lugar onde viola. A heurística cria uma nova caixa, insere ele na solução e ele sempre vai caber sozinho numa nova caixa. Então, nesse caso, S mais K também é parcialmente viável. Tá claro até aqui? Tá sim. Então até agora a gente provou que na primeira iteração S é parcialmente viável, em todas as iterações subsequentes S é parcialmente viável. Só que esse algoritmo ele não roda infinitamente, ele para quando I menos S é igual a vazio. Tá? Ou seja, a solução é parcialmente viável em todas as iterações, inclusive nessa onde I menos S é igual a vazio. Só que nesse caso a gente tem S parcialmente viável e S igual a I. Isso aqui não é V não, é I. Então, se S é parcialmente viável, ou seja, todos os itens que estão lá não violam a capacidade da mochila, e nesse caso onde o algoritmo para, todos os itens estão em S, então a gente tem agora uma solução que é completamente viável para o problema de bin packing. Empacota todos os itens, não viola nenhuma caixa. Tá claro isso? Mas acho que... Ok. Joia. O que mais que a gente tem que falar? Ah, do fator de aproximação. Prometi que sempre que possível nessas duas aulas eu ia dar um fator de aproximação. Então, a gente tem... agora, o que eu quero mostrar, e essas provas, ou pelo menos do jeito que eu coloco, a gente parte do que a gente quer provar. Eu quero provar aqui que FF é 2 aproximativa, e nesse caso é 2 mesmo, porque a gente tem um problema de minimização. Seja lá o que a heurística cospe, o número de caixa que isso tem nunca é mais do que o dobro, 2 vezes mais do que o valor da solução ótima, o número de caixas na solução ótima. Tá claro que a gente está querendo... Tá claro que a gente está querendo provar? Tá sim, professor. Joia. É isso que eu quero provar. E para provar, como toda prova, eu vou fazer algumas observações que são verdadeiras e depois a gente vai usar essas observações. Depois a gente vai usar essas observações para provar que FF é 2 aproximativo. Então a primeira coisa é o seguinte, né? A gente só cria uma nova caixa
Tá? Eu vou separar os casos onde a gente cria uma nova caixa em 2. E é fácil ver que todos os casos caem nesses 2 casos. Ou a gente está criando uma nova caixa com um item cujo o peso é menor ou igual que metade do volume da caixa. E aqui eu vou usar o volume explicitamente porque eu acho que é mais fácil de entender. Porque a gente pode imaginar mesmo, sei lá, um volume de verdade. Então, ou a gente está criando uma nova caixa com um item cujo peso é menor ou igual que metade do volume da caixa, ou a gente está criando uma nova caixa com um item cujo peso é maior do que metade do volume da caixa. Não interessa qual é o peso do item, nem qual é o volume da caixa. Mas ou a gente está criando uma nova caixa nesse caso ou nesse caso. Tá claro até aqui? Porque todos os pesos de item ou são menor ou igual ou são maior do que V sobre 2. E aí o que acontece? Presta bem atenção, essa prova é mais difícil do que as outras. Se eu estou criando uma nova caixa, onde todos os itens... Se eu estou criando uma caixa para colocar esse item aqui sozinho, e o peso dele é menor ou igual que metade do volume da caixa, se isso está acontecendo é porque todas as caixas que estão na solução estão mais do que a metade cheia. Tá? Se uma caixa qualquer tivesse menos do que a metade cheia, eu não estaria criando uma nova caixa para esse item. Tá claro até aqui? Sim. O item tem menos que a metade da caixa. E se eu estou criando uma nova caixa para ele, é porque ele não coube nenhuma das caixas que estão na solução. Consequentemente, todas as caixas que estão na solução têm que ter mais da metade, tem que estar mais da metade cheia. E o outro caso eu tenho um item que tem mais da metade cheia. Isso aí eu não tenho nenhuma observação para fazer. Se o item tem mais do que a metade da caixa cheia, eu não tenho mais nada para observar. Eu só tenho uma observação para fazer nesse caso. Se o peso do item é menor ou igual que metade da caixa, quer dizer que todos os itens, todas as caixas que estão na solução estão mais do que a metade cheia. E essa coisa de mais do que a metade cheia, ela é importante para a gente. Por quê? Presta bem atenção agora. O que a gente vai mostrar é que, basicamente, quando essa heurística para, todas as caixas estão mais do que a metade cheias. Mais do que a metade cheias. Todas exceto uma. Por quê? Nesse caso, se eu estou nesse caso e eu estou criando uma nova caixa, quer dizer que todas as caixas estão mais do que a metade cheia, exceto a última caixa. Então, nesse primeiro caso, eu tenho que todas as minhas caixas estão mais da metade cheia, durante todas as iterações. Nesse outro caso, o que a gente tem? Ou eu tinha uma solução com todas as caixas mais do que a metade cheia, ou eu inseri um novo item que, apesar de estar numa caixa, ele sozinho já gera uma caixa com mais da metade cheia. Ou seja, quando esse algoritmo, em todas as iterações desse algoritmo, eu sempre tenho todas as caixas que estão lá, exceto a última, com mais, não exceto a última, todas as caixas, exceto uma, que estão mais do que a metade cheias. Vocês conseguem enxergar isso? É difícil, mas depois você pode parar e pensar melhor, tá? Mas a ideia é que você sempre tem todas, exceto uma caixa mais da metade cheia. Nunca tem mais do que isso. Porque ou você está inserindo o item que sozinho já dá mais da metade da caixa, ou você está inserindo o item
que tem menos da metade da caixa. Se já existia uma caixa com menos da metade cheia, esse item entrou lá e não se criou uma caixa a mais com menos da metade cheia. Tá claro? Tá pelo menos a ideia? Sim, deu para entender. Isso. O que vocês precisam tirar desse slide, vocês podem depois ver isso com calma, é que todas as iterações desse algoritmo, inclusive a última, você tem todas as caixas mais da metade cheias. O somatório do peso dos itens que estão em cada uma das caixas dá sempre pelo menos mais do que o volume. Exceto uma. Exceto uma. E aí a gente tem outra observação aqui, né? Eu estou chamando aqui de B. Eu estou chamando aqui de B o número de caixas que a heurística retorna. Tá? Não interessa qual é o número de caixas que ela retorna, mas eu vou chamar esse número de B. E do slide anterior, a gente tem que pelo menos B menos uma delas estão mais da metade cheias. Esse foi o que a gente tirou do slide anterior. Então, o que que acontece? Dado que isso é verdade, a gente pode tirar a seguinte conclusão. Presta bem atenção no que eu tenho aqui. Somatório de AI é o somatório do peso de todos os itens. Certo? Todos os itens que estão na instância. Certo? Sim ou não? Certo. Isso é estritamente maior do que o somatório de todos os itens que estão nas primeiras B menos uma caixas. Eu estou assumindo que a última caixa, a 20ª caixa, é a que está com menos da metade cheia. Então, se eu pego a minha solução e eu tiro uma caixa, aquela única que está menos, não necessariamente que está menos da metade cheia, você pode ter todas as caixas mais da metade cheias. Mas o que a gente sabe é que pelo menos B menos uma estão mais da metade cheias. E aí eu tiro uma caixa, que é a Bésimo, aqui só vai de 1 até B menos 1. A minha solução tem B caixas. E claro, se eu tirar uma caixa, o somatório de todos os itens, é isso aqui que quer dizer, que estão nas B menos uma primeiras caixas, é um número estritamente menor do que a soma de todo mundo. Não é menor igual não, é estritamente menor, porque eu tirei uma caixa inteira, que tem pelo menos um item, e aí o peso dele não vai entrar nessa conta aqui. Tá claro até aqui que isso aqui é estritamente maior do que isso? Tá sim. Joia. E agora, o que eu sei é o seguinte. Para cada caixa J, eu sei que A de J é o somatório dos itens que estão lá. O somatório dos itens que estão na primeira caixa é maior do que meio, maior ou igual que meio, na segunda caixa é maior ou igual que meio, na terceira caixa é maior ou igual que meio. Então isso aqui é maior ou igual se eu pegar meio, né, V dividido por 2 e multiplicar por B menos uma caixas. Tá? Porque cada uma das B menos uma caixas que eu estou somando aqui tem valor V dividido por 2 ou maior. Ou maior. Tá claro isso? Ficou sim, professor. Joia. Outra coisa que a gente importante ver, e é por isso que eu botei o V explícito, é difícil a gente entender essa formulazinha quando a gente não pensa no volume de verdade. Eu tenho um limite inferior para o valor da solução ótima, ou seja, essa conta aqui que eu vou explicar daqui a pouco, ou o número da solução, ou o número de caixas na solução ótima, que a gente chama de B asterisco. Ou é igual esse valor, ou é mais caixas do que esse valor. É impossível ser menos. Porque eu basicamente somo o peso de todos os itens e divido pelo volume da caixa. É como se todos os itens fossem água e eu pudesse distribuir eles indistintamente em cada caixa. Tá? Seja lá o que isso aqui for, o que essa conta der, eu não posso ter menos do que isso. Tá claro? Tá sim. Isso aqui é uma observação. O número da solução ótima, seja lá qual ele for,
é necessariamente maior ou igual, se der certinho, se você conseguir fazer uma solução sem nenhuma folga, você vai ter o somatório dos itens dividido, exatamente o número de caixas vai ser somatório do número dos itens dividido por V. E tanto faz se V é 1 ou não. E aí agora é só fazer algebrismo. É só fazer algebrismo. Então aqui eu peguei o resultado desse slide, né? Eu tenho que B menos 1 dividido por 2 é estritamente menor do que o somatório de todos os itens. E repetir aqui. B menos 1 vezes V dividido por 2 é estritamente menor do que o somatório de todos os itens. Isso aqui foi o que a gente viu daquele slide. E aí o que acontece? Eu vou pegar o V e vou jogar dividindo. Ele está multiplicando aqui, vou jogar dividindo aqui. E aí eu tenho B menos 1 vezes 1 meio menos esse somatório dividido por V. Isso aqui a gente viu que era o valor da solução ótima, né? Isso aqui é menor ou igual que o valor da solução ótima. Foi o que a gente viu no slide anterior. Então eu tenho que B menos 1 dividido por 2 é estritamente menor do que B asterisco. Tá claro até aqui? B menos 1 vezes 1 meio é estritamente menor do que B asterisco. Alguma dúvida até aqui? Sim, não? Não. Joia. Beleza. E aí, para chegar na linha anterior, eu simplesmente pego esse 2 que está aqui dividindo, jogo para cá multiplicando, e aí eu vou ficar com B menos 1 do lado e 2 vezes B asterisco no outro. E aí o mais difícil aqui é basicamente esse pulo do gato. Esse pulo do gato é mais difícil, nunca consegui explicar isso direito. Assim, direito que eu digo não é que todo mundo não consiga entender, porque não é tão difícil assim. Mas direito no sentido de que eu diga e vocês entendam imediatamente sem pensar. Mas vou tentar de novo. Então, basicamente o que a gente tem é B, que é o número de caixas que a heurística retorna. E B asterisco é o número de caixas que a heurística da solução ótima do problema. E dado todas as observações que a gente fez e o algebrismo que a gente fez, a gente sabe que, seja lá o que isso aqui é, menos 1 é estritamente menor do que 2 sobre B asterisco. E aí a gente se vale do seguinte, B é um valor inteiro, não existe uma solução com 2,5 caixas. B ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é 5, tá? Então, se B tirando uma caixa é necessariamente menor do que 2B, tá? Quer dizer que se eu tiver um valor, uma unidade maior do que B menos 1, ou seja, B, uma unidade maior do que B menos 1, que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma unidade maior do que B menos 1. Por quê? Porque isso aqui é B menos uma unidade. Se isso aqui é necessariamente igual, não, necessariamente menor, isso aqui, que é B menos 1 mais uma unidade, é no máximo igual do que 2 vezes B asterisco. Tá claro isso? Pra mim ficou. Alguém tem alguma dúvida de como é que esse B menos 1 estritamente menor vira B menor igual? Joia. Você pode jogar o menos 1 para o lado de lá, mas dá mais ou menos a explicação fica igual, né? Se uma unidade a menos é necessariamente menor, uma unidade a mais, ou no caso, o valor, uma unidade a mais do que B menos 1, ou é igual, né? É no máximo igual. E isso aqui prova que ela é 2 aproximativa, porque o valor da nossa heurística vai ser sempre igual ou menor que o dobro do valor da solução ótima. Tá claro até aqui? Tá sim, professor. Joia, joia. Isso nota que a gente provou que ela é 2 aproximativa. Não quer dizer que no máximo ela dê, como é que se diz?
Coloca o próximo slide. Com outro mecanismo bem mais complicado do que esse, você consegue mostrar que, no pior caso, essa heurística ela é melhor do que 2 aproximativa. Né? Se o OPT de I é o valor da solução ótima do problema, a gente chamou ali de B asterisco, né? Depois eu padronizo. Você consegue, essa heurística no máximo vai dar uma solução que é 17 décimos, ou seja, 1,7 vezes o valor da solução ótima mais 2 caixas. No máximo. Tá? A gente provou que ela é 2 aproximativa. Na verdade, ela é 1,7 aproximativa mais 2 caixas, que quando o número de caixas é muito pequeno, esse mais 2 aqui faz diferença. Como é que se prova isso? Para essa heurística nem é tão complicado assim, mas demora um tempo para entender. Qualquer um de vocês que for lá e tentar entender, você consegue. Tá? Ou seja, não é porque eu provei que ela é 2 aproximativa que ela não pode ser melhor do que 2 aproximativa. Ela não pode ser mais do que isso. Tá? Nunca você vai ter uma solução que dá 3 vezes o valor da solução ótima. Mas você pode estar menos do que 2 vezes o valor da solução ótima. E aí, através dessa outra prova, você consegue mostrar que ela nunca vai dar mais do que 1,7 vezes o valor da solução ótima mais 2 caixas. Tá claro isso? Ficou sim, professor. Na área de pesquisa que a gente chama de algoritmos aproximativos, o que as pessoas tentam fazer é, em vez de fazer um algoritmo que funciona melhor na prática, é tentar fazer um algoritmo e criar formas diferentes de provar que a aproximação é cada vez melhor. Então você usa a estratégia que eu expliquei para vocês para provar que é 2 aproximativa, depois outra pessoa vê um outro mecanismo para provar que ela é 1,7 aproximativa e por aí vai. Uma coisa interessante é que em algum momento você pode provar que essa aproximação é ótima. E é fácil provar que essa aproximação é ótima. Você dá uma instância para o problema onde a sua heurística é tão ruim que ela dá exatamente igual a esse valor aqui. E se ela dá exatamente igual a esse valor, não adianta tentar provar que a sua heurística é 1,5 aproximativa, porque você já tem uma solução que o número de caixas é 1,7 vezes o valor da solução ótima mais 2. E aí você prova que essa aproximação é ótima com esse exemplo. Tá claro isso? Ficou. Joia. O próximo exemplo, a próxima heurística que eu vou dar de exemplo, ela implementa um princípio que ele é bem interessante, a gente usa bastante na prática. Na verdade, você vai ver as heurísticas, elas caem basicamente nesses 4 princípios, onde a gente vê. Heurísticas construtivas, de complexidade polinomial, projetadas usando algoritmos gulosos, é basicamente isso. Esses 3 que a gente viu e esse princípio que é inserir os elementos mais difíceis primeiro. Isso vale para o problema do caixeiro viajante, isso vale para o problema de bin packing, isso vale para um monte de outros problemas. Basicamente o seguinte, no caso de um problema de bin packing, é muito mais fácil inserir um item de peso pequeno do que inserir um item de peso grande. E por que eu estou dizendo isso? Porque um item de peso pequeno, ele cabe em folgas pequenas. Né? Um item de peso grande, ele só cabe em folgas grandes. Um item de peso pequeno, ele cabe em todas as folgas que o item de peso grande cabe. Né? Se você consegue inserir um item de peso grande num determinado lugar, um item de peso menor também cabe naquele determinado lugar. Mas o contrário não é verdadeiro. Então, o que acontece? Se a gente deixa os itens de peso grande para o fim, o que vai acontecer é que a gente vai ter que criar novas caixas só para os itens de peso grande. Por outro lado, se a gente deixa os itens pequenos para o fim da execução do algoritmo, a chance desses itens de peso pequeno caberem nas caixas que já foram criadas é maior. Tá claro qual é a ideia
dessa heurística desse princípio de inserir os itens mais difíceis primeiro? Sim, sim. Joia. Tem outra coisa. Isso vale para o problema do caixeiro viajante também. Não adianta só você inserir o vizinho mais próximo e deixar um ou outro item mais... outra cidade mais distante. Porque aí no final você vai ter um ciclo bonitinho, mas vai ter que ir lá longe, voltar, ir lá longe, voltar. E aí a gente tem heurísticas para o problema do caixeiro viajante que inserem primeiro as cidades que estão mais distantes e não as que estão mais próximas. Aí você primeiro cria um ciclo com as cidades que estão mais distantes, e já que você vai ter que passar por todo mundo, colocar essas mais distantes, primeiro não vai fazer diferença nenhuma, e aí depois você vai inserindo as outras. Eu vou dar o exemplo aqui para o BIMPEC. A heurística que a gente chama de First Fit Decreasing é basicamente a mesma heurística First Fit que a gente tinha, mas como um colega de vocês sugeriu, a gente ordena os itens do maior para o menor. First Fit pega os itens numa ordem arbitrária. Tá? Arbitrária pode ser qualquer coisa, aleatoriamente ou qualquer ordem que você queira implementar. É arbitrária. First Fit Decreasing não. Ele sempre insere primeiro o item que tem maior peso. Ele sempre insere depois o próximo item que tem maior peso. Depois o item que sobrou com maior peso e assim sucessivamente. Então a gente ordena ela, a gente implementa ela ordenando os itens do maior para o menor e aí simplesmente roda First Fit com aquela ordem. Tá claro isso? Ficou. É a mesma heurística de First Fit, mas com uma ordem específica. O pseudocódigo, então, é igualzinho o pseudocódigo de First Fit, mas aqui a gente não seleciona um K qualquer, a gente seleciona o K que não foi inserido em S com o maior valor de A de K. E é importante entender que essa heurística é igualzinho a First Fit, ela é igualzinha a First Fit, mas só muda a ordem. Porque se você definir ela desse jeito, as provas que a gente fez para First Fit, tanto de complexidade como de corretude, ela vale para qualquer ordem, porque a gente fez as provas independente da ordem. Se ela vale para qualquer ordem, também vale para essa ordem. Também vale para essa ordem aonde os itens estão ordenados do maior peso para o menor peso. Tá? Então a prova de complexidade é igual e a prova de corretude também é igual. Tá claro porque eu não vou provar de novo a complexidade e a corretude? Tá sim. Nota, o fato da complexidade ser a mesma e a corretude ser trivial, porque é o mesmo algoritmo, não quer dizer que isso não funcione muito melhor na prática. O que acontece na prática é que os maiores itens, eles são inseridos primeiro, eles são criadas inicialmente mais caixas, mais rápido, porque o item que tem maior peso, ele cabe sozinho, o segundo item não cabe com ele, porque também é o de maior peso, o terceiro item não cabe, mas do meio para o fim do algoritmo, você só tem os itens menores e você vai conseguindo encaixar eles nas folgas das caixas que vão estar abertas. Então, na prática, essa heurística funciona muito melhor do que a outra. E o pior caso dela também é bem melhor do que a outra. Você consegue provar que essa heurística ela dá 11 nonos da solução ótima. Quanto é que é 11 nonos? Não lembro agora de cabeça. 1,22.
mais 6 nonos. 6 nonos dá o quê? 3... dá quanto? 2 terços de uma caixa. Divide por 3 dá 2 terços de uma caixa. Isso. Ou seja, um pouco mais do que 20% do valor da solução ótima. Simplesmente escolhendo a ordem. Tá? A heurística continua minimizando de acordo com o critério guloso dela de sempre inserir na primeira caixa, continua maximizando a utilização das caixas que já estão abertas, mas colocando os itens mais difíceis primeiro, ela consegue melhorar um monte o desempenho na prática, e para você ver como melhora o desempenho na prática é só programando as duas e vendo. BIMPEC é um ótimo exemplo, é um ótimo tema para fazer o trabalho de pesquisa. Quem ficou curioso pode implementar as duas e ver. E o pior caso dela também, para qualquer que seja o volume da caixa e qualquer que seja o peso dos itens e qualquer que seja a quantidade dos itens, sempre no pior caso vai dar um pouco mais do que 20% do valor da solução ótima. Tá claro isso? Eu não vou mostrar aqui como é que faz essa prova, porque ela é bem difícil. Tem uma prova que ela é 1,5 aproximativa, que é relativamente fácil de fazer, mas eu demoro pelo menos uma aula para explicar. Então, como eu já estou atrasado uma aula, eu não vou explicar ela aqui. Mas tem em livros para BIMPEC, como você procura heurísticas para BIMPEC, aparecem vários livrinhos. E aí eles explicam essas provas, é bem bonito, são provas bem bonitas. E não são triviais, mas dá uma satisfação muito grande quando você consegue entender. Essa de 1,5 aproximativo dá para entender. Essa de 11 nonos mais 6 nonos já é bem mais complicado você conseguir entender. Tá? Mas é isso, por hoje é só. Tá? E de heurísticas construtivas propriamente ditas, né, heurísticas construtivas gulosas, eu vou ficando por aqui. E vou voltar um pouco essa parte de heurísticas construtivas não convencionais para resolver esse 5%, 5% é só um chute que eu estou dando, essa fração pequena de problemas onde a gente realmente não consegue fazer uma heurística gulosa polinomial usando o paradigma de algoritmo guloso e esses princípios que a gente viu aqui. E aí para esses problemas que a gente não consegue resolver com isso, lá no fim do semestre eu volto e falo de umas técnicas mais avançadas. Tá, eu vou encerrando por aqui e depois eu continuo tirando dúvidas se alguém quiser.